Olá pessoal, bom dia! Uma ótima terça-feira para cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Damos início agora a mais um episódio do devocional A Boa Parte. E hoje, dando continuidade à leitura do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. O meu plano era concluir o capítulo 10 hoje, porém, ao ler com mais calma, eu reparei que existem 3 lições que eu preciso falar nesse vídeo. Nada mais do que essas 3 lições, para que elas fiquem muito claras na sua mente, para que você tenha um proveito melhor deste episódio, tá bom? Então vamos lá, Mateus 10, nós vamos ler hoje do verso 27 em diante. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai do alto dos telhados. Aqui nós já temos uma orientação, mas um fato maravilhoso. Qual seria esse fato maravilhoso? Aqueles que têm comunhão com Deus, eles ouvem as palavras de Deus em seus ouvidos. O que eu quero dizer com isso? Quando você diz algo aos ouvidos de alguém, quando você fala algo no ouvido de alguém, aquilo mostra que aquela palavra que você falou é um segredo, é algo que você não contaria para os outros. Você contou para aquela pessoa que você confia e tem intimidade. E Jesus usa essa expressão para se referir aos ensinamentos que ele transmitia aos discípulos. Olha, eu estou falando aos ouvidos de vocês. Toda vez que você pega a sua Bíblia com um coração humilde, cônscio da sua dependência do esclarecimento do Espírito Santo com respeito à leitura, e você faz uma oração, Senhor, fala comigo, me ajuda a entender, eu preciso, sabe, com humildade, independente de quantas vezes você já leu a Bíblia, independente da sua formação teológica, quando você vai com sede, com sinceridade, Deus te revela coisas maravilhosas. Porque a Bíblia ela deve ser interpretada, o texto bíblico deve ser interpretado à luz do seu contexto. Então, de fato, existe uma interpretação comum. Mas em cada palavra, em cada versículo e até nas entrelinhas, aqueles que têm comunhão com Deus ouvem a palavra de Deus aqui, ó, em seus ouvidos. Isso é um fato. E alguns que me acompanham já tiveram essa experiência. Só que seguido deste fato, Jesus traz uma orientação. Qual? O que eu transmiti para vocês em seus ouvidos, vocês devem proclamar no alto dos telhados. Como não havia sistema de som, microfone e tudo mais, era necessário, quando eles quisessem comunicar algo para um público maior, era necessário subir num lugar alto. Por isso que Jesus fala, proclamai aos telhados, de cima dos telhados. Qual é a orientação? O que eu estou dando para vocês não é para vocês guardarem para vocês. A orientação que eu vos dou nos ouvidos, aos ouvidos, não é um segredo que vocês devem guardar, mas é algo que vocês devem passar adiante, que vocês devem comunicar ao maior número de pessoas possível. Portanto, sempre que você tiver a oportunidade, proclame às demais pessoas aquilo que Deus tem falado com você. Você, por exemplo, que tem rede social, use a sua rede social para proclamar a palavra de Deus. Por exemplo, eu estou usando aqui essa rede social, YouTube, para proclamar a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou comigo, eu estou proclamando a você. Porque, pessoal, a gente vê tantas coisas ruins sendo proclamadas, sendo anunciadas. E isso influencia as pessoas. Quantos não são aqueles que têm medo de sair de casa por ouvirem tantas notícias ruins sendo proclamadas nas redes sociais?
Nós somos proclamadores do Evangelho, proclamadores das boas novas. Então aqui está a primeira orientação. O que Deus te deu, não guarde para você. Transmita, proclame a outras pessoas. Essa é a primeira orientação. Agora, o versículo 28 é muito profundo. Vamos ler. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Jesus está falando dos homens. No episódio anterior e nos versículos anteriores nós vimos que Jesus estava garantindo aos discípulos, aos apóstolos e aos cristãos que eles seriam alvo de perseguições. E Jesus aqui está falando que nós não devemos ter medo dos homens que nos perseguem. Porque a única coisa que o homem pode fazer é matar o corpo. Mas com a alma ele não pode fazer nada. Agora, olha isso, gente. Olha isso. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é este? O próprio Deus. Nós devemos temer, e temer no sentido de respeitar a Deus, pois esse Deus, ele tem poder, Jesus disse, para destruir não só o corpo, mas a alma no inferno. Talvez nunca lhe disseram a verdade sobre o inferno. O problema do inferno não é Satanás. O problema do inferno é a ira de Deus. O inferno é o local onde Deus irá derramar de forma definitiva e completa a sua ira. E é a este Deus que devemos temer e respeitar. Não viver com medo, amedrontado com os homens, porque o máximo que ele pode fazer é matar o corpo. E se o corpo, ou se um homem destruir o corpo de um cristão, o cristão ainda vai estar no lucro, pois Paulo disse, morrer para mim é lucro. Agora, o temor a Deus, o respeito a Deus tem que existir. Um dia eu ouvi, e até preguei, que assim, a gente ensina o que a gente aprende. E eu aprendi que Deus não manda ninguém para o inferno, que é a pessoa que vai com as próprias pernas. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que Deus tem poder de mandar a pessoa para o inferno e destruir ela no inferno. Então sim, Deus manda a pessoa para o inferno. Que tipo de pessoa? Aquela que rejeita o seu filho. Olha, pessoal, é tão importante isso que eu vou dizer agora. Guarde com você. Jesus, ele é chamado de pedra principal, de pedra angular. E a mesma pedra, Cristo, que sustenta o cristão, é a pedra que há de esmagar o ímpio. Temamos e tremamos diante desta afirmação, pois o Deus que servimos é um Deus santo. Devemos nos agarrar a Jesus e negar as nossas vontades todos os dias, temendo ao Senhor Deus. Tá bem profunda essa verdade, né? Devemos considerá-la todos os dias da nossa vida. Vamos então dar continuidade, verso 29. E aqui nós vamos do verso 29 ao 31, que é uma coisa só. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça? Estão todos contados. Por isso não temais. Bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Olha, pessoal, nós estamos encerrando a leitura de hoje, que encerramos aqui a leitura, com uma verdade que Jesus nos deixa, que devemos nos apegar todos os dias. Jesus está falando assim, o Pai, ele cuida dos pardais. Um pardal, ele, pelo menos naquela época, hoje eu não sei quanto custa, mas 2 pardais valia uma moedinha de cobre.
E o pai se importava com esses 2 pardais, com estes animais. E Jesus vai dizer: vocês valem muito mais do que os pardais, do que muitos pássaros. O nosso valor é muito maior do que o valor de qualquer animal. Mas o que está em questão aqui não é o nosso valor, mas é o cuidado do pai. Porque se o pai cuida dos animais, dos pardais, você acha que ele não vai cuidar de vocês? É isso que Jesus está dizendo. Pessoal, nós temos um pai. Nós temos um pai. No verso 28, nos deparamos com um Deus que é santo e que devemos respeitá-lo. E aqui nós nos deparamos com um pai que cuida de nós. Às vezes você passa por momentos difíceis e você se sente abandonado por Deus. Eu quero dizer a você, Deus não abandona o seu povo. O pai não abandona o seu filho. E ainda que um pai venha abandonar o seu filho, Deus jamais abandona o seu povo. Jamais. Como certa vez Davi declarou: se o meu pai e a minha mãe me deixarem, o Senhor me acolherá. Davi não está dizendo se o meu pai ou a minha mãe me deixar, não. Se o meu pai e a minha mãe, os dois, me deixarem, o Senhor me acolherá. Gente, tenhamos dentro de nós a mesma confiança em Deus que havia dentro de Davi. A certeza de que Ele cuida de nós. Ele está cuidando de você. Jamais duvide disso. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Essas 3 lições tão importantes. Se eu falar mais alguma coisa, nós vamos perder essa preciosidade que recebemos no dia de hoje. Vamos só orar, agradecer ao Senhor por mais um episódio. Pai querido, Pai amado, que tenhamos ouvidos para ouvir o que o Senhor quer nos dizer cada vez que abrimos a Bíblia. E que ao ouvir e receber as Tuas palavras, não venhamos guardar para nós, e sim venhamos passar adiante. Ó Senhor, eu te louvo. Que o nosso coração venha temer ao Senhor, respeitar ao Senhor. Jamais venhamos esquecer que estamos diante de um Deus santo, santo e santo. E que venhamos nos apegar a esta verdade, que temos valor, que o Pai cuida de nós, que temos um Deus que é santo, mas um Pai que ao mesmo tempo é um Pai que cuida dos seus filhos. Obrigado por este episódio, pelo teu cuidado, e que o Senhor nos sustente, Pai, nas horas mais difíceis. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, gente, e até amanhã.